Ô Caio, há alguma denominação que você admira? Qual seria a idealização de uma congregação genuinamente cristã? Você conhece? Pois você falou de salgar, infiltrar como fermento, eu entendi isso. Eu estou começando a frequentar uma reunião e ainda pastorei uma congregação na qual tenho ensinado os princípios do Evangelho. Caio, me ajude a entender isso. Não, eu não sou um homem de denominações, né? Eu quando era do meio, eu nunca fui um homem de denominações, imagina hoje. Se eu sou um homem a ser denominado, a denominar, ou a confinar denominacionalmente qualquer coisa. Então, não conheço, não creio nessas congregações fenomenais, só creio em congregações humanas, onde as pessoas são pessoas humanas, com virtudes e defeitos humanos, com bondades e mesquinharias humanas, com maturidades e com profundos infantilismos humanos. É nisso que eu creio, não precisa ser ajuntamento de nenhuma natureza especial de pessoas. O que dá gosto não é a existência de grupos, é a existência de indivíduos. Essa noção da instituição de Deus não existe no Evangelho. Instituição de Deus é o movimento humano, é a ação humana, é a decisão humana, é a entrega humana, é a conversão humana. Não existe no Novo Testamento nenhuma expectativa de que uma certa instituição, com certas hierarquias, com certos comandos, seja esse emanar de gosto para a sociedade. Não, são indivíduos, são pessoas, são trigos no meio desse campo de joio, são sais dissolvidos, dando gosto à massa social, à relação humana geral. É isso que o Novo Testamento ensina. A tentativa da igreja de ser a igreja dos discípulos, dos apóstolos, a igreja nos Atos dos Apóstolos, de ser um grupo denso, não durou mais do que 7, 8 anos. 10 anos, aquilo já estava virando um mar morto, voltado para si mesmo, em si mesmado. Aquela igreja de Atos, capítulos 2, 3 e 4, você encontra no capítulo 6, constituindo diáconos, 7, no testemunho e morte de Estevão, no início ali do 8, ela é dispersa para Samaria, e aí começa o verdadeiro bulício. Aquele tempo anterior foi todo um tempo de ensimesmamento, foram anos de desobediência existencial àquele fluxo proposto por Jesus, ordenado. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins do mundo. Mas aquele empanelamento no qual eles se colocaram gerou uma paralisia e se eu não vivo do fluxo e do refluxo, do ir e do vir, do projetar-me no todo da existência, no retorno à interioridade que me alimenta, ao congregar que me relaciona e me devolve ao todo da vida com essa alegria de ser sabor e gosto de Deus no mundo, se no mínimo esse fluxo, esse refluxo não estiverem presentes, toda a congregação adoece rapidamente. O que salva uma congregação é o mundo, é o encontro com as pessoas, com a vida, com a existência. É o que desensimesma, o que desadoece, o que de outra feita fica doente rapidinho quando existe por si e para si mesmo. Então eu não conheço esse grupo, eu não dou ênfase nisso. A ênfase que eu vejo o Evangelho dar é em gente que se apresenta. Pessoas que se tornam pescadores de homens, indivíduos que se tornam alteradores do seu tempo, da sua hora,
da sua casa, dos seus relacionamentos, por quem eles são. Não é um grupo humano que entra assim, vai e foge para dentro do mundo e volta, faz incursão. Não, é natural. Reunir aqui é que é a excepcionalidade. A naturalidade é existir no mundo. Pai, não os peço que tu os tires do mundo, e sim tu os livres do mal, vivendo o cotidiano natural da existência. De modo que o fluxo é invertido. A igreja como instituição, conforme vocês denominam e conhecem, que não é o que eu creio, funciona assim. Se ela pudesse ficar com todo mundo lá dentro, fechado, e de vez em quando fazer umas incursões do lado de fora, era assim que funcionaria. Só não fazem assim porque não dá fisicamente. Mas se pudessem, seria uma cidade amuralhada, só deles mesmos, e de vez em quando enviariam alguém, uns espias, para fazer umas incursões no mundo, até porque precisa de gente nova para pagar a conta, né? A motivação hoje em dia, sobretudo, é essa. É a questão da grana. Os movimentos neopentecostais não estão interessados em ter as mesmas pessoas necessariamente continuando nada, estão interessados em que a receita não baixe. É só isso que interessa. Agora, os grupos mais denominacionais é que, se pudessem, se transformariam numa cidade amuralhada para fazer incursões lá cá. Você ainda está chegando, a sua cabeça ainda está totalmente condicionada por essa interpretação. Foi por isso que a sua pergunta já pressupunha que eu também olho a vida do mesmo jeito, e não. Você deve mergulhar lá no meu portal. Se você escrever lá o que é a igreja, você escreva lá o que é a igreja, rapidamente consegue? O nosso amigo aí dá uma olhadinha, Gabriel. 2.902. Olha só, o dever de casa, né? 2.902. 902 registros. Olha isso. Imagina, você... Que é a igreja. Você está me perguntando isso que eu tenho a te oferecer. 2.902, só nesse portal. Isso. Fora nos meus livros, centenas de livros explicando o que é a igreja. Isso tudo que vocês estão falando, a década de 70 inteira, 80 e um pedaço de 90, eu falei disso mais do que quase qualquer outro tema. Tem outra aqui também, Caio. Onde congregar? 96 registros. Onde congregar? Né? O que é congregar? Interrogação. Que é congregar? Vamos ver aqui. 162. Aí. Isso. Que é o que escreve também, o que é ser sal da terra? O que é ser sal da terra? Tenta aí o meu portal, você vai levar um susto, amigo. Vai levar 163, um susto. O que é ser sal da terra? Ou então escreva... Quem são os do caminho? Quem são, e bote entre aspas, os do caminho. Quem são os do caminho? 1736 para mim, Gabriel. 1700 e quanto? 36. 1736. Quem são os do caminho? Então tá tudo aí, gente boa. É muita coisa para vocês verem e entenderem. Tá tudo na mão, mastigadinho. Não precisa nem mastigar, é só se servir. E não é para ler o cardápio, é para comer, tá bom?